Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Notícias atualizadas aqui sobre o nosso Mengão, né, sobre Gabigol e Fabrício Bruno. Após o Fabrício Bruno se destacar nos amistosos diante da Inglaterra e Espanha, Fabrício Bruno é alvo de vários times da Europa e Arábia Saudita e Catar, né? Quem trouxe essa notícia foi o principal apurador do mundo, que é o jornalista italiano Fabrizio Romano, falando que alguns times europeus estão de olho no jogador e pretende, nessa janela de meio do ano, pretende fazer uma proposta na casa de... Depois a gente fala no vídeo aí, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. E o jogador é sondado sim, e o Flamengo possivelmente devem perder o Fabrício Bruno aí nessa janela de meio do ano, que alguns times europeus sim estão de olho no jogador. E a situação do Gabigol é uma situação meio difícil. Ele alega que não tentou fraudar qualquer tipo de exame, mas foi punido e o Flamengo vai ao CAS, né, lá na Suíça, a Corte Arbitral do Esporte, para tentar diminuir a pena. Será que vale a pena o Flamengo correr esse risco de lá na Suíça tentar diminuir a pena, ou é melhor o Gabigol cumprir a pena esses um ano restante aí? Deixa a tua opinião, é isso aí, vamos embora com mais um vídeo aí. Fernandão e Thiaguinho, o negócio é o seguinte, o charado Fabrício Bruno, só que é o Romano, Fabrizio Romano, italiano, jornalista, absolutamente conceituado, talvez o maior apurador do mundo, especialmente em futebol, ele tuitou lá ontem que o Fabrício Bruno desperta o interesse de alguns clubes europeus e que o Flamengo poderia receber uma proposta futura entre 12 e 15 milhões de euros. E aí eu lembro aos senhores, Mauro César Pereira, nosso colega, informou no meio do ano passado, do meio para o final do ano passado, que o Flamengo havia recusado uma proposta de um time europeu. Os valores ali giravam em torno de 8 milhões de euros pelo Fabrício Bruno. Será que se chegar uma proposta dessa, o Flamengo libera? Lembrando, o Fabrício Bruno já tem 28 anos. Sim. Não, acho que é bom até pro Fabrício. Tem né? que liberar pelo cara. Tem que liberar. Pelo cara. Temos que saber também se ele quer ir. Quer. A primeira coisa. Quer. Ele quer? Quer. Então, tem que liberar o cara. Até porque os jogos na seleção, eles te colocam numa prateleira acima. Verdade. E para ele, foi espetacular a forma como o Brasil se portou, porque ele pôde mostrar o trabalho dele muito bem e ele jogou muito bem. Tem que ser dado o mérito ao Fabrício. Ele se encaixou muito bem na camisa da seleção, parece que não sentiu o peso. E, cara, até se for de 8 novamente, Sim. jogar um campeonato diferente, conhecer uma nova cultura, botar uma filezinho, né? ferpelinha a mais no bolso. E até porque o Flamengo tem o Léo Ortiz, Sim. que a princípio foi caro pra caramba e não veio para ficar muito tempo na reserva, mas do jeito que o Flamengo joga e tem jogado, ele vai ficar. A não ser que entrem 3 zagueiros, eu não sei, porque Fabrício Bruno e Léo Pereira são a dupla titular do Flamengo hoje. Eu não sou o Dorival, ninguém me falou. É uma opinião minha, pelo que eu tenho visto do Flamengo jogar. E libera, né, não? Posso falar rapidinho sobre o Fabrício? Claro. Bom, primeiro, eu acho que o Fabrício, no momento que o Flamengo não estava bem, que foi 2023, o Flamengo não fez uma boa temporada, todo mundo sabe disso, foram 7 títulos desperdiçados. O Fabrício foi talvez o jogador mais regular do Flamengo na temporada. O Fabrício fez uma ótima temporada no ano passado. Eu acho que hoje a gente exalta muito o Léo Pereira, pelo momento do Léo Pereira, mas em 2023, quando o Flamengo precisava jogar bola e não estava jogando bem, o Fabrício foi melhor na temporada, na minha opinião. Para mim foi o jogador mais regular do Flamengo. O Fabrício já falou que ele tem o sonho de jogar na Europa. O Flamengo já recusou essa proposta aí de 8 milhões no ano passado. Ele falou que para ele a janela do meio do ano já é interessante para jogar na Europa. E uma proposta de 12 a 15 milhões de euros equivale a 70, 80 milhões de reais. É um valor interessante para o Flamengo, dá para repor a saída do Fabrício. O Flamengo já tem o Léo Ortiz, que naturalmente vai ser titular dentro de alguns meses, então acho que seria legal pro Fabrício ter essa oportunidade. Jogou bem na seleção brasileira, mas muito melhor no Flamengo durante um maior tempo e principalmente regularmente, muito mais regular no Flamengo. Então, bom pro Fabrício, bom pro Flamengo, um valor que dá para repor a saída. Eu acho que fecha bem esse ciclo e o Fabrício merece isso. Gostei, tá? Obrigado. Você foi muito bem. Gabigol, ele está suspenso por 2 anos por tentativa de fraude a um exame antidoping.
Valeu, pessoal. Caiu como uma bomba a condenação e consequente suspensão por 2 anos de Gabigol por tentativa de fraude de exame antidoping. Gabigol agora não pode nem mesmo treinar no Ninho do Urubu, fica fora, por exemplo, das finais do Campeonato Carioca, começam a partir de sábado no Maracanã contra o Nova Iguaçu, e nem da estreia da Libertadores na próxima semana contra o Milionários na Colômbia. O Flamengo se disse surpreso com a decisão, divulgou uma nota e, além disso, vai auxiliar o jogador, claro, em um recurso no tribunal, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, há uma possibilidade aí do Gabigol, ele pode zerar a sua punição ou até aumentar para o limite máximo ali de 4 anos de suspensão. Uma situação difícil. O Gabigol, em 8 de abril do ano passado, foi realizado um teste surpresa de antidoping para todos os atletas no Ninho do Urubu. O Gabigol teria dificultado ali as ações de quem foi realizar esse exame antidoping dentro do Ninho do Urubu. Realizou apenas depois do treinamento, ao contrário de todos os seus companheiros que realizaram antes. Também dificultou a checagem na hora de urinar ali. O fiscal tem que observar o atleta urinando para garantir que não há nenhum tipo de problema, de fraude no exame. Então, por dificultar todo esse processo, o Gabigol acabou denunciado e hoje foi, enfim, condenado e também suspenso por 2 anos. Fica fora agora das atividades. A pena começou a contar desde abril de 2023, é retroativa, portanto ele tem basicamente mais 1 ano a cumprir até abril de 2025. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né, do julgamento. Isso o processo antidopagem, ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisa ser analisado com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só ceifando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estamos protegendo e blindando o esporte. E a sanção, ela é a mínima para a fraude. Ela vai de 4 a 2 anos. Sim, você pensa na dopagem sempre ao inverso. Você começa da mais alta e vai progredindo. Ele pegou a sanção mais leve se você analisar friamente. Em que foi suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. Gabriel Barbosa. Diz ele, Gustavo Zupac. É claro que é um momento muito complicado e muito difícil. Mais uma vez, a gente lembra aqui, como falou também o Zico em entrevista já neste Sport Center. O Gabriel Barbosa, o resultado do exame que ele fez no dia 8 de abril do ano passado deu negativo. Ele foi condenado hoje por tentativa de fraude por tudo que aconteceu naquele dia. Zupac. E esse comunicado, ele reitera que ele nunca tentou fraudar nenhum exame antidoping, eu não tenho por que não acreditar. Mas ele não nega e nem se retrata do comportamento desrespeitoso que ele teve, arrogante, um ataque de estrelismo que ele teve, destratando funcionários da equipe do antidoping. Isso, para mim, me chama muito a atenção. Assim, o comportamento do Gabriel nesse tipo de situação me chama muito a atenção. Como esses atletas, alguns desses atletas de alto nível do futebol, em dados momentos, se sentem maiores que tudo, se sentem possibilitados, autorizados, legitimados a tudo. E isso talvez diga a respeito também sobre o ambiente ao qual ele é inserido, né? Para o Gabriel achar que ele pode tudo é porque o ambiente o faz sentir que em dado momento ele pode tudo. Talvez, né? Não sei, o exame tivesse sido, né? O exame surpresa que foi em abril do ano passado, tivesse acontecido agora, onde o Tite tem um comando, um controle da situação e o Flamengo tem um ambiente onde cada um sabe qual é o seu espaço, talvez o Gabriel não se sentisse confortável para desrespeitar e passar por cima de quem estava ali aplicando o exame. Não sabemos. Esse exame foi feito na véspera da final do Campeonato Carioca, no sábado, né? No domingo, o Flamengo perde do Fluminense de 4-1, Vitor Pereira é demitido depois. Na véspera, no sábado, foi quando esse exame foi feito. E o que me chama a atenção o julgamento foi agora,
A denúncia foi feita no fim do ano passado, né? Então, ou seja, o Flamengo sabe há alguns meses da possibilidade real disso acontecer, porque, enfim, era uma possibilidade real. Qual é a influência, qual o impacto que essa informação teve na decisão do Flamengo de não acertar a renovação com o Gabriel até agora? Porque, assim, eu imagino que isso tenha tido algum peso. Como é que o Flamengo ia renovar o contrato do Gabriel nos valores que se discutia de um atleta que ele, Flamengo, sabia que poderia não estar presente pelos próximos meses? Então, eu imagino que isso deva ter tido algum peso nesse recuo do Flamengo, dentro dos valores que se conversava para a renovação de contrato. E qual o impacto para frente que isso vai ter? Porque o que pode acontecer? Nada mudar e o Gabriel cumprir a pena até abril do ano que vem, e aí ele vai ter que ver, porque em abril do ano que vem, em teoria, ele não tem mais contrato com o Flamengo. Ou vai entrar com recurso no CAS, na Corte Arbitral do Esporte. Esse recurso vai ser julgado a tempo de, caso absolvido, o Gabriel voltar a jogar pelo Flamengo, ou esse recurso vai demorar a ser julgado a ponto de talvez o Gabriel não jogar mais pelo Flamengo. Então agora fica uma grande interrogação, não só sobre o resultado do recurso, o que vai ser, se o Gabriel vai cumprir a pena ou não, ou se isso vai impactar no fim do ciclo dele no Flamengo ou não. É uma possibilidade. Você enxerga, então, a diretoria do Flamengo? Como você imagina que a diretoria do Flamengo começa a agir a partir de agora? E em algum momento você imagina que isso também pode ter passado pela cabeça dos diretores que tomam essa decisão de renovação de contrato? Sim, aparentemente sim. A minha impressão é que a repercussão ao início do processo de renovação também desempenhou um papel para o Flamengo tirar de cima da mesa a proposta, né? Porque essa foi um dos capítulos aí da novela Renova, não renova. Os representantes do Gabriel disseram que havia uma proposta de renovação e depois essa proposta não estava mais lá. E a repercussão, porque o Gabriel passava por um momento ruim, a gente não pode deixar de lembrar, 2023 foi um ano abaixo do que o Gabriel normalmente faz. E em abril desse ano aconteceu esse problema. Então, não dá para a gente não pensar que as coisas podem estar ligadas. No sentido do Flamengo não querer renovar, no sentido do Gabriel não ter um bom ano, talvez intranquilo, preocupado. São muitas coisas. Ele não me parece ser um jogador que carrega para dentro de campo alguma questão pessoal. Ele é tecnicamente muito dotado, é um jogador que é muito acima da média na parte técnica, e ele tem uma situação muito tranquila, né? Embora o ano passado tenha sido um ano de críticas para ele, de uma parte da torcida descontente com o futebol dele, é um jogador muito estabelecido. Então não tem como a gente agora não ficar tentando imaginar como as coisas estão entrelaçadas no dia a dia, já que as informações nem sempre estão disponíveis. E o clube, a partir de agora, realmente tem que ter muito cuidado em relação ao que vai fazer, porque, é claro, o Gabriel pode ser muito bem defendido e absolvido, mas ele pode receber uma pena que é 2 vezes maior do que essa que se conheceu hoje. Então é uma situação bastante delicada, do ponto de vista do clube, pensar no que fazer em relação ao contrato dele. E não há como criticar o Flamengo em relação a isso. Pois é, tem isso também, porque o Gabriel, ele recebe a pena mínima para a tentativa de fraude ou fraude a exames antidoping, que é de 2 anos. A pena máxima é de 4 anos. Ele vai recorrer ao CAS e aí, a partir deste momento, ele pode simplesmente não ter mais essa punição, continuar com a punição de 2 anos, que acaba agora em abril de 2025, já que é retroativo ao dia do exame antidoping, então abril de 2023, ou ainda pegar 4 anos de suspensão. O Gabriel, ele tem contrato com o Flamengo até o final deste ano. E aí, o que é que o Flamengo faz também em relação ao contrato dele? Suspende o contrato, espera esse exame antidoping ou a suspensão por essa tentativa de fraude a um exame antidoping acabar e aí volta com o contrato do Gabriel. Tudo isso também é uma discussão que precisa ser feita também com o jogador de futebol, Zupa. Assim, o Flamengo agora tem que entrar no compasso de espera. Assim, renovar o contrato agora, para mim, não faz nenhum sentido. Primeiro porque, assim, tá claro que já há um impasse sobre a renovação em relação a valores, né? Então, já existe um primeiro problema e agora existe um segundo problema. Então, renovar o contrato agora, para mim, fora de cogitação. Acho que o mais prudente nesse momento é o Flamengo esperar
manter o contrato com o Gabriel. O Gabriel é funcionário do Flamengo, ele está impedido de jogar e de treinar, mas ele é funcionário do Flamengo. É manter o contrato e esperar até o fim do ano o que é que vai acontecer. Se a pena vai ficar menor, se a pena vai ficar maior, se a pena não será alterada, aí o Flamengo decide o que faz. Se renova no fim do ano o contrato com o atleta que ele vai ter só a partir de abril, ou se para ele Flamengo não interessa, ou se para ele Gabriel não interessa também, mas é o momento de espera, né, da diretoria do Flamengo. Muito bem, vamos seguir o nosso Sport Center. A gente fala agora do Botafogo, que está em busca... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Dessa vez vamos trazer uma notícia aqui sobre Fabrício Bruno, né. Após essa data FIFA terminar, né, Fabrício Bruno teve uma ótima passagem, né, pela seleção brasileira nesses 2 jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha. Se destacou, sim, podemos dizer que o Fabrício Bruno se destacou. E trazendo a notícia que o principal apurador do mundo, Fabrício Romano, né, com mais de aproximadamente 20 milhões de seguidores no seu Twitter, falando sobre Fabrício Bruno, que alguns clubes europeus, nesse verão agora de meio do ano, devem fazer proposta para tentar tirar o zagueiro do Flamengo. Deixa eu traduzir aqui a página aqui, fica mais fácil, né? Então aquilo aqui, o que o principal apurador do mundo está falando sobre o Fabrício Bruno. O zagueiro brasileiro Fabrício Bruno, aberto para se mudar para a Europa no verão. Está disponível, vamos dizer assim, disponível não, está apto a se mudar para a Europa, né? O Fabrício Bruno assinou um novo contrato com o Flamengo após boa proposta, né? Ele tá falando sobre a renovação que ele assinou recentemente com o Flamengo, né? Mas pode ficar de fora em caso de lances de torno de 12 a 15 milhões de euros. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele renovou o Flamengo há pouco tempo, né? Alguns meses atrás aí, ano ainda de 2024. Porém, caso chegue uma proposta de 12 a 15 milhões de euros, o Flamengo pode sim acabar liberando o jogador, né? Então, o Wolverhampton, Atalanta e clubes do Catar / Saudita estão de olho no zagueiro, né? Lembrando que ano passado também teve a situação do Fabrício Bruno, né, que o Flamengo recusou uma proposta da faixa de 8 milhões de euros, o Flamengo recusou. E agora nessa janela de meio do ano, né, novos clubes europeus, tanto do Catar e da Arábia Saudita, vão tentar tirar o Fabrício Bruno do Flamengo, né? Então acho que uma proposta ali entre 12 a 15 milhões de euros, acho que consegue sim tirar o zagueiro do Flamengo. Lembrando que o Flamengo contratou o Léo Ortiz, né? Ele na casa de 8 milhões de euros ali. Então acho que o Flamengo está bem servido de zagueiro. E a chance do Fabrício Bruno sair do Flamengo, eu acho que nessa janela do meio do ano é muito grande, né? Então vamos acompanhar, né, as próximas notícias. Ele se destacando, né? Se ele for para a Copa América, também tem isso também, né? Ele continuar se destacando. Acho que a chance do Fabrício Bruno ficar no Flamengo até o final do ano é bem pouca, né? Porque após as suas boas atuações contra a Inglaterra e Espanha, acho que a Europa conseguiu enxergar aí que o Fabrício Bruno é um excelente zagueiro e tem potencial sim de jogar em alguns times na Europa, né? Em algumas ligas, principalmente aqui Atalanta, Itália, Wolverhampton, Premier League. Esse NFFC não significa e clubes do Catar e da Arábia Saudita, né? Então aquilo, um excelente jogador, acho que tem tudo sim para chegar no meio do ano, não ficar mais no Flamengo. Eu quero saber a tua opinião, deixa tua opinião no comentário, é isso aí e tamo junto.